Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus estava na margem do lago de Genezaré, e a multidão apertava-se ao seu redor para ouvir a palavra de Deus. Jesus viu 2 barcas paradas na margem do lago. Os pescadores haviam desembarcado e lavavam as redes. Subindo numa das barcas, que era de Simão, pediu que se afastasse um pouco da margem. Depois sentou-se e da barca ensinava as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: avança para águas mais profundas e lançai vossas redes para a pesca. Simão respondeu: Mestre, nós trabalhamos a noite inteira e nada pescamos, mas em atenção à tua palavra vou lançar as redes. Assim fizeram e apanharam tamanha quantidade de peixes que as redes se rompiam. Então fizeram sinais aos companheiros da outra barca para que viessem ajudá-los. Eles vieram e encheram as 2 barcas a ponto de quase afundarem. Ao ver aquilo, Simão Pedro atirou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, afasta-te de mim, porque sou um pecador. É que o espanto se apoderara de Simão e de todos os seus companheiros por causa da pesca que acabavam de fazer. Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram sócios de Simão, também ficaram espantados. Jesus, porém, disse a Simão: Não tenhas medo. De hoje em diante tu serás pescador de homens. Então levaram as barcas para a margem, deixaram tudo e seguiram a Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Tu te abeiraste da praia, não buscastes nem sábios nem ricos, somente queres que eu te siga. Senhor, tu me olhaste nos olhos, a sorrir, pronunciaste meu nome. Lá na praia eu larguei o meu barco, junto a ti buscarei outro mar. Tu sabes bem que meu barco, tu sabes bem que em meu barco não tenho nem ouro nem espadas. Eu não tenho nem ouro nem espadas, somente redes e o meu trabalho. Vamos cantar juntos. Senhor, Senhor, tu me olhaste nos olhos, a sorrir, pronunciaste meu nome. Lá na praia eu larguei o meu barco, junto a ti buscarei outro mar. A partir desse evangelho tão conhecido, tão bonito, esse evangelho vocacional, eu quero destacar alguns pontos desse evangelho necessários para que, assim como Pedro e os outros foram capazes de largar tudo, deixar tudo e seguir o Mestre. Aquele olhar do Cristo ao chamá-los a avançar para águas mais profundas, o que foi necessário para eles e que é também necessário para todos nós. Naquele tempo, Jesus estava na margem do lago de Genezaré. Ele estava nas margens ali, já estava lá, à espera de quem ele iria chamar.
Veja, no chamado de Deus, na vocação que Ele tem para nós, é sempre o Senhor que toma a iniciativa. É sempre o Senhor que toma a iniciativa. Ele nos amou, nos ama e nos amará sempre primeiramente. Nos amou primeiro, nos ama antes de nós tentarmos de alguma forma retribuir ao amor, e Ele sempre vai se antecipar nos amando para que nós no futuro também possamos ter a graça de amá-lo. Ele nos ama e Ele nos dá a graça de também retribuir a esse amor. E é o Senhor que vai até as nossas realidades. Jesus foi até o lugar onde os apóstolos estavam. Era o lugar deles, às margens do Mar da Galileia, do Lago de Genezaré, do Mar de Tiberíades, todos os nomes se resumem ao Mar da Galileia. E os pescadores estavam sempre ali, à busca de peixes, nas margens ou dentro do lago. E Jesus foi ao encontro deles, e estava lá esperando. Sabe, meu irmão e minha irmã, Jesus está mais próximo de você do que você imagina. Todos os dias, Ele está nas margens da tua vida. Está te esperando. Antes de você acordar, Ele já está lá, nas margens da tua cama, te esperando para dizer: vem, segue-me. Lá no teu trabalho, como os pescadores, onde eles estavam, ali era o trabalho deles. Jesus está lá te esperando. Se você não disse sim ali ao acordar, Ele te espera no teu trabalho, Ele espera no teu retorno, Ele sempre está do nosso lado nos chamando: vem e segue. Todos os dias está à nossa espera. Outro detalhe aqui, a multidão apertava-se ao redor para ouvir a palavra de Deus. A multidão se apertava ali, era muita gente, todo mundo se apertava para estar ao redor do Mestre, para ouvir a palavra de Deus. Nós estamos no mês de setembro, dedicado à palavra de Deus. E nós não devemos pegar a palavra de Deus e fazer um estudo da palavra, uma meditação, ou abrir e ler somente nesse mês. Ou intensificar as nossas divulgações somente nesse mês. Não, a palavra de Deus ela precisa ser presente em nós todos os dias. Todos os dias. E aí eu lembro lá de Deuteronômio 6. Os mandamentos que hoje eu te dou serão gravados no teu coração. A palavra precisa estar gravada aqui. Tu os ensinarás a teus filhos e deles falarás. Veja, seja sentado em tua casa, seja andando pelo caminho, ao deitares ou ao levantares. Ata-los-ás a tua mão como sinal, e os levarás como uma faixa frontal diante dos teus olhos. Tu os escreverás nos umbrais e nas portas da tua casa. Veja, a palavra de Deus não é só para ver de vez em quando, só no mês de setembro, que tem uma divulgação que é o mês da Bíblia. Não, como Deuteronômio nos fala, é Deus falando lá. Tu os ensinarás a teus filhos todos os dias, falando para eles, que fique gravado no coração. Seja sentado, seja andando pelo caminho, ao deitares, ao te levantares, colocarás na tua mão, estarás como uma faixa na frente dos teus olhos, para sempre saber qual a vontade de Deus. Porque veja bem, a palavra de Deus, meus irmãos, é o manual para nós alcançarmos o céu. Se nós queremos o céu, a eternidade, a salvação plena, a felicidade eterna, o manual está aqui. A palavra de Deus é o manual. Esse é o manual para nós chegarmos ao céu. E todos os dias na celebração eucarística, a igreja nos oferece para que durante todo o ano nós possamos ir lendo a palavra de Deus, parte por parte. E aí, sendo explicada, sendo meditada. Mas aqui está o manual para nós chegarmos ao céu. E aquela multidão estava se comprimindo ao redor daquele que era a palavra, o Verbo divino que se fez carne, que habitou entre nós. Colocando Jesus no centro, se comprimindo ao redor.
A palavra de Deus, ela precisa estar no centro da nossa vida, no centro da nossa casa, no centro da nossa família, para que ela possa iluminar a minha vida, iluminar os meus caminhos, iluminar a minha família. E aí Jesus viu 2 barcas, e aí ele escolheu uma que era a barca de Pedro. Pedro, o primeiro Papa. Hoje nós celebramos a memória de São Gregório Magno, que foi um grande Papa. Ali já Jesus dizendo, colocando a igreja ali como a barca que seguiria os seus ensinamentos, que nós devemos estar nessa barca. E daí Jesus começou a ensinar em cima da barca, pediu para que se afastasse um pouco e começou a ensinar. Quando acabou de ensinar, como a palavra fala, ele diz, avança para águas mais profundas. Avança para águas mais profundas e lança as redes para a pesca. Meus irmãos, Jesus não vai esperar nós estarmos totalmente prontos para que Ele nos chame a uma vocação, para que Ele nos envie a uma missão. Ele não espera que nós estejamos prontos. Lembre-se, Pedro não estava pronto naquele momento. É só lembrar que Pedro nem estava pronto lá na paixão de Cristo. Ele ainda não estava pronto. Acho que Pedro foi estar realmente pronto no final da sua vida. Deus não espera nós estarmos prontos para nos chamar e nos enviar uma missão. O mestre ali no início estava chamando eles a ser discípulos primeiramente. Discípulo é aquele que segue o mestre, que escuta o mestre, que anda atrás do mestre. E aos poucos ele vai se configurando ao mestre. O discípulo, o objetivo do discípulo é ser igual ao mestre. E é no andar, no caminho. Mas Jesus já nos chama hoje a ser discípulos dele. Mas antes de chamar, ele sempre vai ensinar. Como ali na barca. Primeiro, antes de chamar Pedro e os outros a avançar para águas mais profundas, ele ensinou. E ao terminar de ensinar, ele chama. Veja, o Senhor sempre vai nos chamar. Mas antes, mesmo sabendo que não estamos preparados, Ele vai ensinar, vai nos dar as coordenadas, como nós devemos fazer, que caminho seguir, que vocação Ele quer para nós. Ele vai nos mostrar a sua vontade. Quanto tempo, meus irmãos, nós estamos parados nas margens da nossa vida, não dizendo sim ao Senhor. Às vezes, muitas vezes por frustrações que passamos, por medos, parados nas margens dos nossos medos, das frustrações, porque não deu certo, isso, aquilo, porque lá na minha paróquia não deu certo, eu não me dei bem com o padre, eu não me dei bem naquela pastoral, O Senhor te chama. E aqui eu lembro a primeira leitura que Paulo fala. Ali em Corinto, na comunidade de Corinto, estavam na discussão, uns que diziam que era de Paulo, outros de Apolo, outros de Pedro. E Paulo disse, não fiquem discutindo se você é de Paulo, de Apolo ou de Pedro. Não, vocês são de Cristo. É Cristo que vos chamou. É Cristo que te chama. E não o padre, não o coordenador de lá do teu grupo, da tua paróquia. O Senhor te chama, é Cristo que te chama. E aí Simão diz, veja, Jesus pede para lançar as redes novamente. Pedro tinha, mas os outros tinham passado a noite inteira. Pedro, experiente na pesca, ele sabia que não tinha peixe. Mas veja, Pedro nos dá uma lição de uma atitude que é essencial para nós sermos discípulos, para a nossa vocação e para a nossa salvação, a obediência. Mas em atenção à tua palavra, eu sei que não tem peixe, mas em atenção à tua palavra eu vou lançar novamente as redes. A obediência foi canal de salvação, porque o Cristo obediente fez o que Adão, na sua desobediência, tirou a salvação de nós. O que Eva desobediente, Maria foi obediente. Então a obediência é canal para sermos verdadeiramente discípulos e para alcançarmos o céu. Geralmente quando nós fracassamos em algo, nós não queremos retomar aquilo ali. Fracassamos em uma situação, eu não vou tentar mais, eu já fracassei uma vez. Mas Jesus quer novamente fazer isso. Você que já fracassou, às vezes na tua vocação, você que
deixou a vocação de lado, talvez até aparentemente perdeu a vocação, o Senhor para na tua frente, nas margens da tua vida e diz: lança as redes novamente, eu vou contigo, lança as redes novamente para pescar. E veja, eles fizeram isso, lançaram as redes e apanharam enormes peixes, trouxe outra barca e quase afundou as duas barcas. Aqui vem mostrar a abundância, a bem-aventurança, a felicidade, a alegria, quando nós falamos sim a Deus na obediência, seguimos os seus passos, o Senhor não vai nos desamparar, a alegria vai nos acompanhar, a felicidade, a abundância, o pão de cada dia sempre vai estar do nosso lado, o Senhor vai nos sustentar, porque nós somos filhos amados. E aí Pedro se ajoelha diante do Senhor, bate no peito e diz: eu não sou digno, Senhor, eu sou um pecador. E é isso, é a nossa atitude, sempre: eu sou pecador, Senhor, eu não mereço. Pedro ali reconhece a sua fraqueza, mas ao mesmo tempo ele mostra que quer seguir o Mestre. E aí o Senhor consola: não tenhas medo. E o Senhor fala para nós hoje, para você meu irmão e minha irmã: não tenhas medo, não tenhas medo. De hoje em diante serás pescador de homens. O Senhor quer nos chamar novamente. Pedro aceita, os outros também, e seguem na barca. E aí no final diz: levaram as barcas para a margem, deixaram tudo e seguiram a Jesus. Meus irmãos, é preciso uma atitude radical, deixar tudo. Os nossos apegos, aquilo que nos aprisiona, aquilo que nos distancia de Deus, nada na nossa vida pode ser maior do que o Senhor. Claro que para alguns é largar tudo mesmo, a vida religiosa, a vida consagrada, mas o Senhor vai te mostrar o que você precisa largar. Assim como aquele jovem rico, o Senhor disse para ele: te falta ainda uma coisa, só uma coisa. O Senhor vai parar na sua frente, vai te chamar e vai dizer o que precisa, o que ainda te falta. Ele vai dizer pessoalmente o que ainda te falta para deixar tudo, para segui-lo. Que no dia de hoje você possa pensar: o que é que ainda me falta para largar tudo, os meus anseios, projetos, às vezes os meus medos, angústias, fracassos, e seguir definitivamente o Cristo. Meu irmão, nesse mundo onde o prazer, o poder, o possuir dominam, é difícil entender quando alguém se dedica a uma pobreza evangélica, a uma vida de castidade, à obediência. É loucura para o mundo, mas para aqueles que encontraram o Cristo, que deixaram olhar pelos seus olhos, sabe que não existe outra coisa melhor. Sabe que não existe outra coisa. Não existe poder maior do que o dele. Que abandonar-se inteiramente dele é possuir tudo. E ele é o maior prazer para aqueles que se deixam encontrar. Que nesse dia o Senhor possa olhar nos teus olhos e dizer: vem, segue-me. Lança as redes, não tenhas medo. Não tenhas medo. Senhor, tu me olhaste nos olhos, a sorrir, pronunciaste meu nome. Lá na praia eu larguei o meu barco, junto a ti buscarei outro mar. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.